Olá! Mais uma vez aqui estamos com o nosso programa Os Gideões e queremos convidar você a tomar as Escrituras, crer nelas e saber que a Bíblia é a Palavra de Deus e que há uma unidade em todos estes 66 livros das Escrituras. Sim, uma unidade que nos mostra algo tremendamente maravilhoso, que o autor da Bíblia, em 1500 anos, com 40 escritores, o autor da Bíblia é o Espírito Santo. Vamos ver isto? Deixe seu coração bem aberto para ouvir a voz de Deus. O programa Os Gideões já começou. Bem, nós estamos estudando acerca de 7 pontos que nos mostram que a Bíblia, com esses 66 livros, forma uma unidade. É um livro, podemos dizer assim, que não pode ser separado, indissolúvel, e que ele descreve o plano de Deus para o homem. É um livro que nos fala da salvação de Deus para o ser humano. É o único livro na Terra que tem a história do homem no seu passado. Traz a história do homem no presente, no século XXI, e traz a história depois do século XXI, no futuro. O único livro sobre a Terra que nos fala com exatidão a história do homem, no passado, no presente e no futuro. Isto mesmo, porque a Bíblia foi dada por Deus. E dentro desta unidade, nós vamos ver que a Bíblia contém profecias que falavam a respeito do futuro e houve o cumprimento delas no exato momento, dentro daquela geração. E a Bíblia contém profecias que estão se cumprindo em nossos dias e que ainda se cumprirão. Ela se fecha mais ou menos no ano 100 da nossa era, com o último livro escrito, que é o livro do Apocalipse. No ano 90, mais ou menos, depois de Cristo, o Apocalipse foi escrito, e com muitas profecias a respeito do fim. Mas nós vamos ver que todas as palavras que Deus deu, todas as profecias, elas se cumpriram. Quer Deus falasse algo para acontecer daí a 7 dias, daí a 1 mês, daí a 1 ano, daí a 100 anos, daí a 200 anos, daí a 1000 anos ou mais de 1000 anos à frente, sempre tem se cumprido com absoluta exatidão. A Bíblia é um livro profético e que nos mostra as profecias sendo cumpridas no devido tempo. Vamos ver, por exemplo, profecias relacionadas ao Messias, a Jesus. O Salmo 22 é um salmo profético que nos fala do sofrimento do Messias. É um salmo que foi escrito por Davi muitos anos antes de existir a condenação máxima da morte na cruz. A morte de cruz, ela foi adotada pelos romanos para ser um jeito de realmente trazer uma lição aos piores marginais, aos presos mais indesejáveis, às pessoas mais violentas, a morte de cruz. E a Bíblia nos fala que maldito todo aquele que fosse pendurado em madeiro. E Jesus passou por esta morte. Qual o propósito? Por quê? Davi escreve isso quase 1000 anos antes de Jesus ir para a cruz. No Salmo 22, o Salmo começa dizendo: Deus meu, por que me desamparaste? Porque se acham longe de minha salvação as palavras do meu bramido. Eloi, Eloi, lama sabachthani. Deus meu, por que me desamparaste? Jesus disse isto como uma das primeiras palavras suas quando ele foi pregado ali na cruz. Eloi, Eloi, lama sabachthani.
Deus meu, por que me desamparaste? Quando um judeu cita um texto bíblico na sua oração, ele está querendo dizer que ele concorda com todo o salmo, com tudo que está registrado naquele salmo nas Escrituras. Quando Jesus disse essas primeiras palavras do Salmo 22, ele estava querendo recitar ou dizer ou orar todo o Salmo 22, trazendo a realidade daquilo que ele estava vivendo. E o Salmo continua com palavras que se cumpriram com exatidão ali na cruz. No verso 16 a 18 diz: cães me cercam, uma súcia de malfeitores me rodeia, transpassaram-me as mãos e os pés. Cães me cercam. Cães eram chamadas todas aquelas pessoas que não eram ou não faziam parte do povo de Israel. Eram cães. Não é um xingamento, como nos nossos dias ou no contexto brasileiro. Cães eram aqueles que não eram judeus, não faziam parte do povo de Israel. E quem estava ali ao pé da cruz do Senhor? Quem pregou as mãos de Jesus na cruz? Quem cravou uma coroa de espinhos na sua cabeça? Quem? Quem suspendeu aquela cruz? Foram os romanos, cães. Os romanos. Cães me cercam. Uma súcia de malfeitores me rodeia. Quem estava à direita e à esquerda de Jesus? Ladrões, condenados por causa de seus crimes, condenados por causa de homicídios. Ladrões, malfeitores, estavam ao lado de Jesus. Como que Davi podia escrever isso quase 1000 anos antes do Senhor? E ele continua dizendo: transpassaram-me as mãos e os pés. Alguns condenados eram apenas amarrados, mas Jesus, além de amarrado, ele foi pregado na cruz. Pregado na cruz. Pregaram suas mãos e os seus pés. Para cumprir o que diz a Escritura, para cumprir o que já estava predito no Salmo 22. É como se Davi estivesse pintando um quadro do futuro com incríveis detalhes, incrível precisão. Posso contar todos os meus ossos. O Senhor estava desnudo. Todos podiam contemplar os seus ossos, contemplar o seu corpo. Eles estão me olhando e encarando em mim. Repartem entre si as minhas vestes e sobre a minha túnica deitam sortes. É tremendamente precisa esta profecia. Repartem entre si as minhas vestes. Os romanos deitaram sortes, jogaram dados para ver quem ia ficar com as roupas de Jesus. E iam partir a túnica, mas ela era sem costura. Era muito bonita. E eles então resolveram lançar sortes. Com quem vai ficar? Isso não podia ter sido combinado pelos discípulos ou por Jesus com os soldados romanos, mas para que se cumprisse as Escrituras. A Bíblia é um livro de profecia, profecias que vão se cumprindo e profecias que se cumprirão. Se cumpriram na primeira vinda de Jesus, quando Miqueias disse: "E tu, Belém Efrata, terra de Judá, de modo algum és a menor entre Israel, as aldeias e vilas de Israel, porque de ti me sairá o guia que há de apacentar o meu povo." Belém. Jesus nasceu em Belém. Maria estava grávida, estava lá nas colinas da Judéia, lá em Nazaré, mas ela teve de vir para Belém. Exatamente no dia do Senhor nascer, eles tinham chegado a Belém. Vieram para o recenseamento. Vieram não porque eles queriam que a profecia se cumprisse, mas vieram por força da lei, por uma urgência, uma necessidade para que se cumprisse a profecia. Jesus, nele se cumpriram as profecias, em sua primeira vinda e também na sua segunda vinda se cumprirão.
O retorno do povo de Israel foi predito nas Escrituras. O Senhor disse: direi ao norte, entrega, ao sul, não retenhas. O Senhor disse que espalharia o seu povo em toda a terra. E houve a dispersão, a diáspora. O povo de Israel se espalhou por toda a terra. Não há um único país onde não tenha judeus, porque Deus queria abençoar todas as nações da terra e se cumpriria a sua palavra. E esse povo haveria de voltar. Em 1948, foi-lhes dada Eretz Israel, a terra de Israel, novamente, para que pudessem vir e habitar. E lá estão, num cumprimento profético do Senhor. E o Senhor também diz profecias sobre o futuro, tanto no Antigo Testamento quanto no Novo, sobre novos céus e nova terra, que os meus olhos e os seus olhos hão de ver. Hão de ver. O Senhor nos fala de um tempo futuro maravilhoso. Em Isaías 65, 17 a 22, pois eis que crio novos céus e nova terra, e não haverá lembrança das coisas passadas. Nós aguardamos esse tempo maravilhoso. Como você aguarda o futuro? Você tem medo? Medo da vinda de Jesus? Então você precisa recebê-lo agora e deixar o seu coração ter paz e alegria na vinda do Senhor. Vamos orar? Feche seus olhos, curve a sua fronte, se possível se ajoelhe e ore comigo, dizendo assim: Senhor Jesus, reconheço que Tu és Deus, reconheço por Tua palavra que o Senhor é o único que pode me salvar. Por isso eu Te entrego agora a minha vida e o meu coração. Perdoa, Senhor, os meus pecados, apaga todas as minhas iniquidades, dá-me um coração puro e perfeito para contigo. Eu me entrego a Ti agora, hoje e para sempre, para viver em Tua presença e fazer a Tua vontade. Amém. Amém. Pai, oramos pelas pessoas que nos assistem e que estão vivendo momentos difíceis. Alcança-os, ó Deus, com o Teu amor, com a Tua paz. Alcança-os, ó Deus, com a resposta às suas necessidades. Traz salvação, traz cura, traz libertação, traz suprimento, traz a Tua presença. Em nome de Jesus. Amém. Amém e amém. Graças a Deus. Tome posse da sua salvação.